Olá, sejam muito, mas muito bem-vindos ao nosso novo vídeo doçura. Sou Adriana Rodrigues e hoje nós vamos fazer essa delícia de ovo de colher sabor Twix com um delicioso brigadeiro de caramelo. Para começar, nós vamos fazer aí nossa calda, né? O nosso caramelo. 2 xícaras de açúcar e 1 xícara de água. Mas claro que essa calda aqui, ela vai dar bastante, tá, gente? Eu faço ela e deixo ela guardadinha na geladeira, que ela dura aí 15 dias tranquilamente. Então, já faço bastante de uma vez só e deixo guardadinho para outras receitas. Eu vou levar ao fogo esse açúcar até que ele vai derreter e caramelizar por completo. Quando ele fica uma textura aí bem lisinha, bem derretidinha e bem marronzinha, vai ser a hora que a gente vai jogar a água, mas eu vou mostrar o processo bem certinho pra vocês, tá bom? Tem que ser com todo cuidado pra não se queimar, tá? Principalmente essa parte da calda aqui, que ela é um pouco perigosa. E eu vou mexendo e vou derretendo. Não precisa mexer o tempo todo, tá? Mas eu gosto de ficar mexendo aos poucos. Mexo um pouquinho, largo, vou fazer outra coisa, mexo mais um pouquinho, largo, vou fazer outra coisa, até que ele derreta por completo. Porque se você simplesmente deixar no fogo, ele vai queimar numa parte e a outra parte não vai derreter, né, gente? Mas, enfim, eu acho que todo mundo já sabe como queimar o açúcar, né? Mas eu gosto de mostrar todo o passo a passo pra vocês, então eu vou mostrar essa parte também. Começou a derreter, mas olha como tem grãozinhos e você sente que é uma textura bem porosa, então ainda não tá no ponto, a gente tem que deixar derreter bem mais ainda. Agora eu já não paro mais de mexer, agora eu fico mexendo o tempo todo praticamente, que é pra não correr o risco mesmo de perder o nosso trabalho todo. E eu vou mexendo e o mexer ajuda também a derreter mais padrão, tá? Olha só, gente, agora já derreteu. Olha que corzinha deliciosa, o cheirinho do açúcar queimado, então é muito bom, né? E quando chega assim, ó, que ele fica bem líquida mesmo, ó. Não tem mais nenhum aspecto de açúcar, assim, você não sente aquela porosidade do açúcar. Essa é a hora que a gente vai acrescentar água. E essa é a hora que é um pouco perigoso, tá? Então, eu aconselho vocês a colocar aquelas luvas, né, de cozinha e fazer com todo cuidado, porque nessa hora ele dá um vapor enorme e pode se queimar. Eu quase queimei minha mão nesse dia aí, tá, gente? Então, por isso eu tô deixando bem claro pra vocês. E daí agora é só a gente dissolver novamente. Porque quando a gente joga água, fica alguns pedaços assim, parece que vai estragar tudo, que vai dar tudo errado, mas não, é assim mesmo. Então, a gente deixa reduzir um pouquinho, que daí ela vai ficar aquela calda mais grossinha depois de fria. Fica uma calda deliciosa, daí você pode guardar na geladeira, como eu falei antes, né, e ir usando em outras receitas. Dá pra usar no pudim, dá pra usar em sobremesa de pote, dá pra usar em brigadeiro, dá pra usar em bolo, dá pra usar em um monte de coisa, né? Mas se você preferir fazer pouquinho, você faz aí sempre na proporção de 2 por 1. Por exemplo, vai fazer com 2 colheres de açúcar, faz com 2 colheres de açúcar e 1 colher de água. Mas é muito trabalho pra fazer de pouquinho, então eu prefiro já fazer mais assim, tá? Já estamos quase chegando no nosso ponto. E olha só, então eu coloquei aqui, eu vou deixar esfriar um pouquinho nesse pote aqui, depois na hora de guardar na geladeira tem que ser bem fechadinho. Olha só que textura maravilhosa que fica, gente. Então, eu separei 100 ml dessa caldinha nossa aqui, que é o suficiente para fazer, então, o nosso brigadeiro de caramelo. 1 caixa de leite condensado e meia caixa, aqui também são 100 gramas de creme de leite. Então, 100 ml de calda, 100 gramas de creme de leite e 395 gramas de leite condensado. Esses são os ingredientes do brigadeiro de caramelo que a gente vai fazer. Olha só, gente, eu fiz questão de mostrar muito bem pra vocês a consistência que fica essa nossa calda depois de fria. É muito gostoso. Olha, eu fiquei com vontade de comer todo esse brigadeiro depois de pronto, porque ele ficou delicioso mesmo. E eu vou colocar, então, esses 3 ingredientes na panela, como eu falo sempre pra vocês. Coloca numa panela aí de preferência com fundo grosso, uma espátula de silicone, mistura bem os ingredientes antes de levar ao fogo. Não leva no fogo antes de misturar para não correr o risco de criar gruminhos, por cozinhar separadamente, né, o leite condensado do creme de leite e
de qualquer outro ingrediente. Então, mistura bem, depois leva ao fogo. Lá você vai ter que continuar mexendo o tempo todo sem parar. Eu vou fazer no fogo alto, mas como eu falo sempre, se você preferir fazer no baixinho, se você tem medo de queimar, faz no baixinho, tá? Os dois jeitos vão dar bem certinho. E eu vou cozinhar assim até chegar nesse ponto aqui, ó. Ele levanta a fervura, faz essas borbulhas fortes e começa a querer ficar perigoso de novo. É, cozinha é perigosa se a gente não cuida, né, gente? Ela começa a borbulhar e começa a respingar. Mas essa já é a hora que a gente desliga o fogo, que daí ele vai ficar em ponto para trabalhar com o bico de confeitar. Aí eu vou desligar o fogo e vou colocar para esfriar. Olha como faz as borbulhas. Essa aqui é bem certinho o ponto certo da gente desligar o fogo. Então, a gente deixa esfriar fora da geladeira. Como a gente vai colocar no ovo de Páscoa, não pode estar gelado, tem que estar em temperatura ambiente e não pode deixar na geladeira, que a geladeira gera umidade. Aqui eu já preparei uma casca, tá? Deixei prontinha, mas eu já mostrei em vários vídeos para vocês como fazer, muito simples. Vou usar o biscoito maisena, o bombom Twix e o nosso recheio, que já esfriou. Deixei, então, de um dia para o outro fora da geladeira, como eu falei. E olha que textura mais deliciosa. Vê se não dá vontade de dar uma bocada e comer tudo. Esse recheio é muito bom mesmo. A gente vai usar no ovo de Páscoa, mas você pode estar usando em outras receitas também, que também vai ficar bom, que nem tipo fazer bombom ou fazer bolo com esse recheio também. Qualquer hora eu vou trazer para vocês, hein? Bolo de caramelo. Ai, que delícia. E a gente coloca, ó, vocês viram que eu coloquei uma colheradinha do recheio na casca, essa casca de 350 gramas. E daí eu venho com o biscoito, né? Eu quebro um pouquinho o biscoito, mas não trituro muito, não. Eu vou quebrando e vou colocando. Quase como se a gente fosse fazer um pavê. Dá pra chamar de ovo pavê também, né? Claro que esse biscoito, ele não é igual o biscoito do bombom, tá? Aquele biscoito do bombom é bem diferente. Mas a gente improvisa com o que a gente encontra, né? Então, eu vi várias receitas onde o pessoal usava o biscoito maisena e eu usei esse também. Aí, eu coloco de novo uma camada de caramelo e vou intercalando camada de recheio, camada de biscoito, camada de recheio, camada de biscoito, exatamente como a gente faz quando a gente faz a torta de bolacha, né? Só que nesse caso é dentro do ovo. Eu não molho o biscoito, que eu quero que o biscoito mantenha a crocância, depois ele mantém por alguns dias, tá? 2, 3 dias, que é o prazo máximo de validade de qualquer ovo de colher, tá? Eu sempre falo no vídeo as validades, mas o pessoal acaba não escutando. Sempre tá no vídeo, tá? Então, assiste o vídeo até o final para não perder nenhuma dica. Ovo de colher, sempre como ele é bem recheado e fica aberto, é 2 a 3 dias a validade apenas fora da geladeira, tá? Vou colocar, então, a última camadinha aqui de biscoito. No fim, eu que comi esse ovo aqui, tá, gente? Eu não resisti, porque geralmente os ovos que eu faço pra gravar o vídeo, eu vendo, né? Tipo, vendo fora de hora, mas daí eu faço promoção, vende rapidinho. Mas esse eu não resisti, eu comi, daí depois os clientes queriam comprar, mas daí eu já tinha comido, não teve jeito não, né? Porque ele ficou muito gostoso. Esse brigadeiro de caramelo, principalmente. O biscoito eu não sou muito fã, né? Mas remete aí ao sabor e o pessoal me pediu para trazer esse sabor, então eu trouxe, fiz para vocês e comi, que é muito bom. Então, posso dizer que é bom mesmo. Aí, eu vou colocar mais uma camadinha, então, do caramelo, brigadeiro de caramelo, ó. Vou deixar assim, o mais retinho possível, porque depois a gente vai também trabalhar com bico de confeitar. Então, eu vou ajeitando, vou deixando o mais retinho possível, mas não precisa ficar lisinho. Gente, outra coisa, preço de venda. Não adianta vocês brigarem comigo aqui nos comentários pedindo que não custa nada eu deixar o valor, porque custa, sim, custa muito caso você opte por vender o mesmo preço que eu e fique no prejuízo. Então, vai custar muito caro, não é mesmo? Então, tem que calcular. Já tem no canal vídeo ensinando a fazer o cálculo, é só assistir, pegar a calculadora, fazer as contas bem certinho, que é melhor do que ficar no prejuízo, tá bom? Então, vocês viram que eu limpei ali as bordinhas, né, com papel toalha, porque eu tinha feito melequinha pra variar.
Coloquei o restante do meu brigadeiro num saquinho de confeitar com o bico M. Vou fazer aí um pouco mais da metadinha com rosetas. E o restante eu vou pitangar. Tudo eu vou fazer com o mesmo bico e o mesmo recheio. Aquele brigadeiro de caramelo, ó, que fica no ponto de bico. Tava muito, muito quente nesse dia que eu gravei. Já faz dias que eu gravei, gente. Eu gravei vários e vários vídeos e fui deixando na nuvem. E agora eu tô quase acabando os vídeos que eu gravei. Mas eram muitos vídeos que eu gravei, tipo, num dia pro outro. E esse dia tava muito quente, então já tava quase perdendo o ponto do brigadeiro. Mas ainda assim deu pra mim fazer. Ficou bonitinho, olha só. Metadinha com roseta, metadinha com pitanga. Pode completar tudo com roseta, pode fazer tudo pitanga, pode enfeitar do jeito que você achar melhor, tá bom? E agora, para finalizar, vamos colocar aí o próprio bombom Twix, né? Para remeter o sabor aí do Twix. Eu nunca nem tinha comido esse bombom, gente. Vocês pediram aqui nos comentários para mim fazer esse ovo e daí eu fiz. Comprei um para provar, para ver como que era esse bombom. E resolvi fazer, porque eu gosto bastante de caramelo, gente. E eu gosto de trazer pra vocês o que vocês me pedem. Coloquei um inteiro, quebrei um no meio e coloquei assim meio que transversal, olha só. Daí fica o caramelo do bombom também meio que escorrido ali. Que coisa mais linda, gente. E deliciosa. Ficou bom demais, demais mesmo. E era isso então que eu tinha pra hoje. Eu espero de